Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Platão e a universalidade das ideias. Mas antes de entrarmos propriamente em Platão, ou melhor, para que possamos adentrar no pensamento de Platão, vamos retomar brevemente alguns elementos a respeito das ideias e do pensamento e das teorias dos pré-socráticos, para que nós possamos fazer uma comparação entre ambos, entre os pré-socráticos e Platão. Então, como nós vimos, o objetivo da filosofia pré-socrática é encontrar a arqué da physis, ou seja, o princípio substancial que faz com que a physis, com que a natureza seja aquilo que ela é. Em última análise, esta arqué da physis é o ser constitutivo de todas as coisas. Esta arqué, este ser, ele é a origem, ele é o fim, ele é a finalidade, ele é o fundamento, ele é o sustentáculo da physis. E a physis entendida como tudo o que existe, como toda a realidade. Então, a filosofia pré-socrática, ela tem o objetivo dela, ela gira em encontrar, determinar, o objetivo da filosofia pré-socrática gira ao entorno de encontrar, de determinar qual seja esta arqué, qual seja este princípio substancial da physis, qual seja este ser enquanto ser constitutivo de todas as coisas, esse ser enquanto ser pelo qual todas as coisas são o que são. E aí, como nós vimos, cada filósofo pré-socrático considera que esta arqué da physis, que este ser pelo qual a realidade vem a ser o que ela é, cada um considera um elemento diferente. Terra, água, ar, fogo, ou os quatro elementos juntos, homeomerias, átomos, enfim, o áperon, os números, ou até o fogo, enfim, ou o fogo barra logos, no caso de Heráclito, até chegar ao ser enquanto uma realidade mais abstrata em Parmênides. Qual é o ponto aqui que me parece que precisa ser destacado para que a gente possa, então, fazer a passagem para Platão? Esta arqué da physis, e até mesmo esta physis, este ser que faz com que a physis seja o que ela é, trata-se de uma realidade física ou de uma realidade metafísica? Esse é o ponto. Na aula passada, nós vimos que parece ser o caso que esta arqué da physis, que este ser enquanto ser, ainda na filosofia pré-socrática, já não seja mais uma realidade meramente física. E que a physis não abrangeria somente os elementos, não abrangeria somente aquilo que nós entendemos como física modernamente, mas que abrangeria também aquilo que está para além da física, o metafísico, portanto. Esta é um pouco a tese defendida por Godin e Rodrigues no artigo intitulado Pré-Socráticos e a Noção de Ser, uma panorâmica, publicado pela revista Praxis, em 2017. Mas esses autores, embora defendam que haja uma metafísica nos pré-socráticos, embora esses autores defendam que esta arqué da physis, que este ser enquanto ser, no âmbito da filosofia pré-socrática, seja, em alguma medida, uma realidade pré-socrática, ainda que esses autores, Godin e Rodrigues, defendam esta tese, eles sinalizam em ao menos dois momentos do artigo que se trata de uma interpretação controversa, de que há controvérsias em relação a isso, que não é, em outras palavras, uma unanimidade, que não há consenso de que, de fato, esta physis, que esta arqué da physis, que esse ser enquanto ser buscado pelos pré-socráticos, seja efetivamente uma realidade metafísica. E de fato, por exemplo, Nodari, no artigo intitulado A Doutrina das Ideias em Platão, publicado pela revista Síntese em 2004, esse autor, por sua vez,
defende a tese de que a filosofia pré-socrática, ela constitui única e exclusivamente uma física, tal como tal como nós entendemos física na modernidade. Já logo no começo do texto, Nodari começa a distinguir entre a primeira navegação e a segunda navegação. O que seria a primeira navegação? Justamente a filosofia naturalista, a física, o conhecimento sensível, o conhecimento empírico. E Nodari afirma que a filosofia produzida pelos pré-socráticos está no âmbito desta primeira navegação, de um conhecimento sensível, de um conhecimento empírico, uma filosofia naturalista, uma física, mais ou menos como nós entendemos a física moderna, né? Como algo concreto, como algo material. E Nodari, nesse texto, né, A Doutrina das Ideias em Platão, ele vai discorrer na maior parte do texto sobre Platão, o texto é sobre Platão, a segunda navegação. Platão, então, empreende a segunda navegação. O que seria a segunda navegação? Propriamente a fundação da metafísica. Então, vejam bem, há controvérsias, para usar a expressão aqui de Godin e Rodrigues em relação a essa interpretação dos pré-socráticos. Alguns entendem que esta arqué da physis, ou que este ser enquanto ser, no âmbito da filosofia pré-socrática, há alguns que entendem que isto já esteja no âmbito da metafísica, outros entendem que não é o caso. Então, trata-se realmente de algo, de uma questão em aberto, digamos assim. Mas, este é um outro ponto, e com isso, então, já adentramos propriamente no assunto da aula de hoje, que é a universalidade das ideias na perspectiva de Platão. Se há controvérsias em relação ao quão metafísico ou quanto de metafísica haja na filosofia pré-socrática, se há controvérsias em relação a isso, não há controvérsia nenhuma da quantidade de metafísica que haja na filosofia de Platão. Este é o ponto. Eu vou repetir. Pode-se debater, e de fato se debate, porque há autores com posições diferentes em relação aos pré-socráticos, se pode discutir, não, mas talvez esta arqué da physis não seja tão metafísica assim. Talvez este ser enquanto ser, a respeito do qual os pré-socráticos estão discutindo, talvez ele não seja tão metafísico assim. Talvez isso seja ainda bastante natural, estejamos ainda no âmbito de uma filosofia extremamente naturalista, extremamente física, mais ou menos como nós entendemos natureza e como nós entendemos física modernamente. Pode-se interpretar dessa maneira, mas pode-se, por outro lado, ver de alguma forma que nos pré-socráticos já haja a indicação de algo de metafísico, que haja, de alguma forma, esta arqué da physis, que esse ser enquanto ser constitutivo da realidade, ele, de alguma forma, tangencie a metafísica. Nos pré-socráticos, isto está meio que em aberto, não é? Como eu disse, porque há autores que defendem posições diferentes. Repito, Godin e Rodrigues afirmam que há uma metafísica, chegam a dizer que os pré-socráticos teriam sido os primeiros metafísicos, mas admitem que é uma questão controversa, que poderá ser o caso, então, de que eles não tenham sido os primeiros metafísicos e que a filosofia deles seja unicamente física. Por outro lado, Nodari afirma que eles foram filósofos da primeira navegação, que eles foram somente físicos, uma filosofia empírica, uma filosofia do sensível, da sensação. Mas não há dúvidas de que em Platão haja propriamente uma grande metafísica, de que realmente em Platão haja uma metafísica. E é o que se chama na história da filosofia, e Nodari, nesse texto, A Doutrina das Ideias em Platão, enfatiza, é a segunda navegação. A segunda navegação é justamente a metafísica. Quando os ventos
na analogia da primeira e da segunda navegação, quando os ventos da física não são mais suficientes para fazer com que o barco navegue a vela, não é? Quando os ventos da física não dão conta mais de fazer com que o barco do conhecimento navegue a vela, então é preciso que se reme, e os remos é propriamente esse esforço racional, intelectivo, através do qual se produz a metafísica. Então, vamos falar sobre Platão, sobre a sua teoria ou doutrina das ideias, teoria ou doutrina das formas, tanto faz, ideias ou formas em Platão são sinônimos, e vamos perceber em que medida estas ideias ou formas em Platão, elas têm uma universalidade, e que elas são aquilo que posteriormente se constituirá como o problema dos universais. O primeiro ponto que nós precisamos perceber é o seguinte: para Platão, há um claro dualismo ontológico. A realidade, o mundo como um todo, o cosmos, o universo, tudo que existe, a realidade como um todo, se nós fôssemos pegar, então, o termo dos pré-socráticos, a physis, mas, como eu disse, não sabemos se a physis ela tem algo de metafísico ou não, mas admitamos que haja. Então, a physis, né? Então, tudo que existe, a realidade como um todo, para Platão, ela é constituída de dois planos. Um plano que é físico e um plano que é metafísico. Este plano físico, nós podemos acessá-lo através dos 5 sentidos: visão, audição, tato e olfato e paladar. Por isso que ele é chamado de mundo sensível. Um outro plano da realidade, ele é metafísico. Ele é constituído pelas ideias, pelas formas, e nós só podemos acessá-lo a partir do pensamento, a partir da razão. Racionalmente, nós conseguimos acessá-lo, acessar a sua existência, digamos assim. Não vou dizer que nós consigamos pensá-lo, porque aí poderia sugerir que este mundo das ideias só existe no nosso pensamento, e não é o caso. O mundo das ideias, ele não é uma realidade que existe no nosso pensamento. O mundo das ideias é uma realidade que existe ontologicamente falando. E nós podemos acessá-lo unicamente através do pensamento. No mundo físico, nós podemos acessá-lo através dos 5 sentidos, mas o mundo metafísico, nós só podemos acessar através do pensamento, através da razão, através do intelecto. Portanto, este mundo metafísico, ele é constituído de realidades que estão para além do sensível. Então, ele é chamado de um mundo suprassensível. O mundo físico, o mundo metafísico. A realidade física, a realidade metafísica. A realidade sensível, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo das ideias. Então, este é o dualismo ontológico de Platão, segundo o qual a realidade como um todo, o mundo como um todo, o cosmos como um todo, a realidade, ontologicamente falando, é constituída destes dois planos. O plano ontológico, ele é eterno, verdadeiro, bom, belo, imutável e universal. Tudo que está no mundo das ideias, ele existe desde toda a eternidade, não foi criado, é eterno, ele é imutável, não sofre nenhuma transformação, é universal e assim por diante. E o mundo sensível, ele é sujeito às mais diversas transformações, está em contínua mudança, há uma diversidade de coisas, são seres particulares, individuais, singulares, sujeitos, etc. Há uma grande multiplicidade de coisas no mundo sensível, no mundo físico, enquanto que lá no mundo inteligível, no mundo suprassensível, no mundo metafísico, está a unidade, a universalidade. E essa distinção entre dois mundos, enfim, Platão formula e explica isso de forma bastante clara no Fédon, por exemplo, é uma obra onde Platão, embora
o cenário do Phaedon seja a execução de Sócrates, não é? Todo o cenário da obra diz respeito ao momento em que Sócrates é condenado a beber a cicuta, né? O autoenvenenamento de Sócrates, né? O cenário da obra é este. Embora o cenário seja este, trata-se de uma obra da maturidade de Platão. É isso que eu quero dizer. Porque não está sendo discutido ali naquele texto, o Phaedon, não é tanto ideias socráticas. Embora o cenário se refira a um episódio bastante pontual da vida de Sócrates, não são ideias socráticas que estão sendo discutidas ali, mas é um texto da maturidade de Platão. É um texto onde as ideias platônicas já estão bastante maduras. E então, no Phaedon, por exemplo, Platão desenvolve de forma bastante extensa esse seu dualismo ontológico. Mas aonde nós estamos mais acostumados a perceber esse dualismo ontológico do Platão é na República, lá na alegoria da caverna. Então, dentro da caverna simboliza, na alegoria platônica, o mundo sensível, o mundo físico, e o fora da caverna representa o mundo inteligível, representa o mundo das ideias. E então, tudo que é bom, belo, verdadeiro, eterno, imutável, uno, universal, está fora da caverna. Está neste plano ontológico metafísico, neste plano ontológico suprassensível. E dentro da caverna, o que há são cópias, são sombras, são simulacros. Né? Então, são todas essas realidades físicas, empíricas, que nós percebemos através dos cinco sentidos, e trata-se de uma realidade falsa. E o conhecimento que nós temos a respeito dessas realidades físicas também é uma mera opinião. A ciência, a episteme, ela só é produzida, ela só é possível através do nosso intelecto e em relação ao mundo exterior à caverna, né? Então, seja no Phaedon, onde Platão desenvolve isso de forma mais extensa, seja na Alegoria da Caverna e outras obras também, Platão desenvolve e fundamenta esse seu dualismo ontológico. No Timeu, por exemplo, ele vai trazer a doutrina do demiurgo, que é aquele que contempla os arquétipos lá no mundo das ideias, lá no mundo suprassensível, e depois vem no mundo sensível e fabrica as cópias. Então, o que tudo isso tem a ver com os universais? Justamente estas ideias, ou formas, ou realidades suprassensíveis, ou realidades metafísicas que existem neste plano ontológico, que existem fora da caverna, elas são universais. Por quê? Elas são, para usar a linguagem dos pré-socráticos, estas ideias, estas formas, elas são a arqué da physis. Elas são o ser enquanto ser. Elas são aquilo que constitui a realidade. Elas são o ser constitutivo de todas as coisas. Elas são o princípio pelo qual todas as coisas são o que são. Estas ideias, estas formas que existem. Portanto, elas são universais, na medida em que existe apenas há uma unidade, universalidade e unidade aqui são conceitos afins. Existe apenas uma ideia. E esta ideia que é una é universal. E ela é a razão de ser de uma pluralidade de realidades do mundo sensível, do mundo físico. Então, vejam bem, o exemplo do gênero animal. Quantos animais há no mundo físico? Há nós, os animais humanos,
os mamíferos, os répteis, as aves, cavalo, vaca, cachorro, galinha, pássaro, jacaré, sapo, anfíbios, não é? Sapos, enfim, quantos animais há neste mundo físico, neste mundo sensível. Então, há uma multiplicidade de animais, há uma multiplicidade de indivíduos, de sujeitos, de particulares e singulares, dos quais se possa dizer que sejam animais. Mas o que faz com que eles sejam animais? Qual é a arqué desses animais? Qual é a razão, qual é a origem, qual é o fim, qual é o fundamento, qual é o sustentáculo, qual é o princípio substancial pelo qual todos estes, a vaca, o cachorro, o cavalo, o sapo, enfim, sejam animais? Qual é a razão? Qual é a arqué que faz com que eles sejam? É a ideia de animal, é o animal em si, na linguagem platônica. O animal em si, ou nós podemos dizer também a animalidade. Animal em si ou animalidade é a mesma coisa. Então, existe apenas um animal em si, no mundo das ideias, lá fora da caverna, no mundo suprassensível, nesta realidade metafísica, existe apenas um animal, o animal em si. E a vaca é animal porque ela participa do animal em si. Então, foi o demiurgo que engendrou, digamos assim, a vaca, porque o demiurgo foi lá e contemplou o arquétipo animal, o animal, e aí engendrou no mundo sensível este animal específico que é a vaca. Então, existe apenas um animal. O gênero animal, ele é uno, enquanto realidade metafísica. E ele é universal, porque trata-se de um único gênero animal que é predicado para a vaca. É o mesmo gênero animal, é o mesmo universal animal, é a mesma ideia animal, é a mesma forma animal que é predicado para o cavalo, que é predicado para o cachorro, para o gato, para o pássaro, para a galinha. Então, vejam a definição de universal que nós havíamos visto lá na primeira aula, como aquilo que serve de predicado para uma pluralidade de seres. E o problema dos universais é se esses universais existem ontologicamente. Então, está muito claro que para Platão esses universais existem realmente. Onde que os universais existem realmente? No mundo das ideias. Pronto, simples assim. Onde que os universais existem? No mundo das ideias. O que são os universais? São as ideias, são as formas, são as coisas em si que existem no mundo das ideias, que existem no mundo suprassensível, que existem no mundo metafísico, que existe, em última análise, fora da caverna. Existe apenas um gênero animal lá no mundo das ideias, e e os seres particulares, individuais, os sujeitos que estão aqui no mundo sensível, que estão aqui dentro da caverna, eles são animais porque eles participam desta animalidade una e universal que está lá no mundo das ideias. Então, aqui eu estou pegando o exemplo do gênero animal. O mesmo se refere à espécie humana ou às diferentes espécies específicas de animais. Sei lá, a vaca, no caso, enquanto espécie específica, o cachorro enquanto espécie específica. Então, existe apenas um universal animal, existe apenas um universal vaca, existe apenas um universal cachorro, existe apenas um universal gato, que é o cavalo em si, a vaca em si, o gato em si, que está lá no mundo das ideias, que nós poderíamos chamar da cavalidade, da vaquidade ou da gatidade, o cavalo em si, a vaca em si, o gato em si, todos são universais, são espécies, são universais do tipo espécie, e eles são universais porque trata-se de apenas um. Então,
assim como para o gênero animal existe apenas um universal, animal, e a vaca é animal, porque ela participa deste único universal que existe, que é o animal, assim também a vaca, enquanto aquele ser específico, enquanto vaca, ele é vaca porque participa desta única vaca universal que existe no mundo das ideias. Então, nós temos o animal em si, enquanto gênero, a animalidade, enquanto gênero, e nós temos as espécies, nós temos a vaca em si, a vaquidade enquanto universal, nós temos o cavalo em si, a cavalidade enquanto universal, e nós temos a humanidade, que é o homem, o ser humano em si. Então, todos os seres humanos que existem, existiram e virão a existir, todos eles, ou todos nós, somos seres humanos porque participamos do ser humano em si, do homem em si, da humanidade enquanto universal que existe lá no mundo das ideias. Então, repito, os universais, voltando ao problema dos universais. Em que consiste o problema? Os universais existem, ontologicamente falando, ou não existem? Para Platão, existem. E onde que existem? No mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, o mundo das formas, o mundo metafísico, o mundo suprassensível, o mundo inteligível, chamem lá como acharem melhor, este mundo é o mundo dos universais. Outra coisa não é o mundo das ideias, senão o mundo dos universais. Porque tudo o que existe lá no mundo das ideias são os universais, que são a razão de ser, que são as arqués, para usar o termo pré-socrático, que são as arqués, que são os princípios substanciais de todas as coisas que existem aqui no mundo sensível, no mundo físico. E então, por isso que a nossa aula de hoje se intitulou A Universalidade, Platão e a Universalidade das Ideias. Estas ideias, né, em grego, eidos, e formas, morfés, né, tanto faz, teoria das ideias, teoria das formas, todas elas se referem à mesma coisa. As ideias ou as formas deste mundo inteligível, deste mundo metafísico, desse mundo suprassensível, são universais. Elas constituem as coisas em si. Elas são o arquétipo das realidades que existem cá no mundo físico, no mundo sensível. E elas são universais porque elas são unas. Há somente um animal em si, há somente uma vaca em si, há somente um cavalo em si, há somente um ser humano ou homem em si. Há somente uma coisa em si, há somente uma realidade em si, há somente um ser em si no mundo das ideias, e os diferentes seres particulares, singulares, individuais, sujeitos, enfim, do mundo sensível, eles recebem a sua existência, a razão pela qual eles são o que são, ou na linguagem pré-socrática, a arqué que os origina, que é a sua finalidade, que é o seu sustentáculo, que é o seu princípio substancial, trata-se deste ser em si, desta coisa em si existente no mundo das ideias. Então, as ideias são universais. E um outro ponto que eu já mencionei, mas enfatizo e com isso também concluo, estas ideias, elas não são apenas um pensamento. Isso tem que ficar muito claro. O mundo das ideias não é um mundo que exista na nossa cabeça. O mundo das ideias é uma realidade ontológica. Se ela existe acima, abaixo, dos lados, se é uma outra dimensão, não sei exatamente, mas ela existe ontologicamente. Esta realidade, este mundo de ideias, este mundo de formas, este mundo de universais, esta realidade suprassensível, esta realidade metafísica, ela existe realmente.
ela existe ontologicamente. Ela não é apenas pensamento. Nós conseguimos acessá-la através do nosso pensamento. O nosso pensamento, a nossa razão, o nosso intelecto consegue conhecer a coisa em si. O nosso intelecto consegue acessar a coisa em si. Por isso que ele é chamado de mundo inteligível. Então, ele é um mundo inteligível porque nós podemos acessá-lo através da nossa inteligência. Nós podemos acessá-lo, nós podemos conhecê-lo através da nossa faculdade intelectiva, digamos assim. Mas ele existe ontologicamente. É assim que pensa Platão. Não se trata de um conjunto de pensamentos. Tá? Se nós disséssemos que as ideias elas são apenas pensamentos, que elas existem apenas na nossa mente, isso já seria uma outra concepção filosófica que não é a de Platão. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Para Platão, este mundo de ideias, esta realidade metafísica, ela existe realmente, do ponto de vista ontológico. E é desta realidade metafísica, é deste plano ontológico suprassensível que provém a causa, o princípio, a arqué, que origina, que sustenta, que fundamenta e que faz com que a realidade física, que a realidade sensível, seja o que ela é. Então, a razão de ser, o fundamento último da realidade física está no metafísico. Tá? Então, voltando ali nos pré-socráticos, pode ser o caso que os pré-socráticos já estejam apontando para esta segunda navegação, digamos assim, já estejam apontando para esta realidade metafísica, mas isto é algo controverso, né? Então, mas mesmo que os pré-socráticos não o tenham feito, embora haja autores que defendam que, de fato, eles fizeram, mas ainda que os pré-socráticos não tenham conseguido, efetivamente, formular uma metafísica, vamos dizer dessa maneira, ainda que os pré-socráticos não tenham efetivamente conseguido formular uma metafísica, embora possa ser o caso que, de uma forma ou de outra, eles estejam apontando para isso, em Platão não há dúvidas. Em Platão há uma segunda navegação, há uma realidade metafísica, e esta realidade metafísica é um plano ontológico que realmente existe, tá certo? E este plano ontológico é o mundo das ideias, e essas ideias são universais, porque elas são o predicado para uma pluralidade de seres aqui do mundo sensível. O que faz com que os seres do mundo sensível sejam o que são é a participação, ontologicamente falando, nessas ideias e nessas formas. Tá certo, pessoal? Espero ter conseguido ser claro na minha explicação. Recomendo fortemente que vocês leiam esses dois textos, repito, de Godin e Rodrigues, dos autores Godin e Rodrigues, pré-socráticos, a noção de ser uma panorâmica, e de Nodari, do autor, né, Nodari, a doutrina das ideias em Platão. Acho que esses dois textos ajudarão bastante vocês a compreenderem a discussão a respeito dos pré-socráticos e também de Platão, percebendo em que medida haja alguma universalidade nas arqués e no ser dos pré-socráticos e nas ideias ou formas de Platão. Até breve.